Sonominha aqui dando boa noite, não. Ok. Tá bom. Vou colocar aí, boa noite. Tá bom, gente. Boa noite. E agora, posso ir, Grazi, orar? Então vamos. Senhor Deus, Mande aí, nosso boa Pai. noite. Jesus, nosso Mestre, amigos espirituais que nos assistem nesta existência. Neste momento, Senhor, estamos aqui reunidos em Teu nome nesta sexta-feira. Principalmente, Senhor, para agradecer a oportunidade de estarmos vivos e com saúde, seguros em nossos lares. Pedimos, Senhor, que em vossa misericórdia infinita se compadeça das nossas imperfeições, dos nossos desequilíbrios e nos ampare, Senhor, para que possamos estar fortalecidos na fé, no amor e na esperança de que todos os dias são dias especiais em nossa existência. Pai querido, que neste momento o Senhor possa alcançar cada lar das pessoas que estão aqui presentes, cada lar das pessoas que te buscam, Senhor, pelo conhecimento da doutrina espírita, pelo conhecimento do Espírito imortal. Senhor querido, que o teu amor, Senhor, possa estar em todos os hospitais deste enorme país, possa estar em todos os lares, possa estar, Senhor, com todos os profissionais da área de saúde, com todos os governantes, com todos aqueles que são responsáveis, Senhor, pelas vidas das pessoas que estão encarnadas neste universo. Senhor, somos pequeninos trabalhadores da tua seara, mas do que depender de nós, Senhor, estamos à disposição para mais um momento de dedicação, para que todos aqueles que puderem aproveitar de nós o nosso amor, o nosso fluido cósmico universal que nós temos aqui para doar neste momento, que o Senhor possa recolher para auxiliar a todos aqueles que necessitam, Pai, especialmente aqueles que têm dores neste momento, aqueles que perdem o corpo físico, Senhor, e que vão adentrar o portal da imortalidade. Pai querido, fortaleça os nossos familiares, fortaleça os nossos filhos, os nossos pais, os nossos companheiros, que todos, Senhor, possam ser abençoados pela saúde e caso, Senhor, nós por acaso tivermos algum problema de saúde, que tenhamos fé e esperança de que tudo está sendo feito segundo a vossa vontade e que nós, Senhor, somos capazes de vencermos as mazelas do corpo físico para nosso aprimoramento espiritual, em nome de Jesus. Que assim seja. Pessoal, eu vou abrir um livro aqui, porque como a Alicinha tinha preparado o estudo dela todo, e tinha sido um estudo muito legal e eu não pude me preparar, eu vou abrir um livro e, como sempre a gente faz lá na fraternidade, nós vamos estudar juntos, tá bom? Então vamos lá, eu vou abrir este livro, vou até mostrar para vocês a capinha dele, olha. Tá? Ele se chama Parábolas e Ensinos de Jesus e ele foi escrito por Caibar Schutel. E eu vou abrir aqui agora numa questão que vai ser a parábola do filho pródigo, tá bom? Todo mundo conhece essa parábola do filho pródigo. Aquele menino que, insatisfeito com o jeito que estava na casa dele, resolveu ir embora pro mundo, né? E aí do nada ele voltou e o pai recebeu ele com muito amor e o outro irmão dele ficou muito bravo. Mas nós vamos estudar a parábola do filho pródigo à luz da doutrina espírita, tá bom? Um homem tinha 2 filhos. Disse o mais moço ao seu pai: Meu pai, dá-me a parte dos bens que me toca. E ele repartiu seus haveres entre ambos. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para um país longínquo e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidades. Então, foi encostar-se a um dos cidadãos daquele país e este o mandou para seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava.
Caindo, porém, em si, disse: Quantos jornaleiros do meu pai têm pão com fartura? Trata-me como a um dos seus jornaleiros. E levantando-se, foi ao seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai viu-o e teve compaixão dele, e correndo o abraçou e o beijou, e disse-lhe: O filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-la, e põe-lhe o anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também um novilho cevado, matai-o, comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho era morto e reviveu, estava perdido e se achou. E começavam a regozijar-se. Ora, o seu filho mais velho estava no campo, e quando voltou e foi chegando à casa, ouviu a música e a dança. E chamando os criados, perguntou-lhes o que era aquilo. Um deles respondeu: Chegou teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então ele se indignou e não queria entrar. E sabendo disso, seu pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu me regozijar com os meus amigos. Mas quando veio este teu filho, que gastou teus bens com meretrizes, tu mandastes matar o novilho mais gordo. Respondeu-lhe o pai: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Entretanto, cumpria regozijamo-nos e alegrarmo-nos, porque este teu irmão era morto e reviveu. Estava perdido e se achou. Nós lemos um relato que estava no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, versículo 11 a 32. E o Carl Schutel fala que esta parábola imaginosa, relatada pelo evangelista Lucas, é a doce e melodiosa palavra de Jesus dizendo aos homens da bondade sem limites, da caridade infinita de Deus. Ambas as individualidades que representam o filho obediente e o filho desobediente simbolizam a humanidade terrestre. Então vamos lá. Parando aqui, Alessandra, olha nós aí de novo. Vamos lá, gente. Então nós temos aqui um pai, 2 filhos, sendo um filho mais novo e um filho mais velho. Um filho deu linha, foi embora porque queria conhecer o mundo, pegou o seu dinheiro, sua parte da herança, gastou tudo. E nós temos também o filho mais velho, que ficou trabalhando, que não gastou sua parte da herança e permaneceu com o pai. Então, nós temos aí, e o Carvalho, no primeiro parágrafo aqui da compreensão, disse que essa é a humanidade. Filho novo que vai embora, filho velho que fica e ajuda o pai. E o pai, que é todo misericórdia, que pelo relato da história que está em Lucas, recebe o filho que sumiu para o mundo, gastou o dinheiro todo com meretrizes, foi trabalhar cuidando de porco, comia comida de porco, tá certo? Então, nós temos aí 2 lados da humanidade. Gravamos? Então, vamos passar para frente. O pai de ambos aqueles filhos simboliza Deus. Uma pequeníssima parte da humanidade personificada no filho obediente se esforça por guardar a lei divina e permanece, portanto, na casa do pai. A outra parte personifica o filho desobediente, que de posse dos haveres celestiais dissipa todos esses bens e vive dissolutamente até chegar ao extremo de ter que comer a comida dos porcos. Vamos lá? Uma parte, Renata, uma parte ficou e a outra parte é a que come comida dos porcos, certo? Tudo bem, Renata? Estamos estudando a palavra do filho pródigo, tá bom? O que voltou lá. E então, vamos lá. Então, nós temos um filho que representa uma parte da humanidade e a outra que representa o outro filho. Em resumo, esse extremo é que o força a voltar à casa paterna, onde, acolhido com benemerência e conforto, volta a participar das regalias concedidas aos outros filhos.
Em resumo, esta simples alegoria, capaz de ser compreendida por uma criança, demonstra o amparo e a proteção que Deus sempre reserva a todos os seus filhos. Certo? Então tá, eu erro muito. Mas e daí? Eu acho que Deus não me ama mais por eu cair tanto nessa existência. Eu acho que eu não mereço a misericórdia do Pai por eu errar tanto nessa existência. Certo? Nenhum deles é abandonado pelo Pai Celestial. Tenha os pecados que tiver, pratique as faltas que praticar. Porque se é verdade que o filho chega a perder a condição do filho, o pai perde a condição de pai para com todos. O pai nunca perde a condição de pai para com todos, porque todos nós somos criaturas suas. Então, olha só, estamos reencarnados neste planeta multimilionárias vezes, tantas vezes quanto são necessárias para o nosso aperfeiçoamento moral e espiritual. Por que que isso acontece? Porque Deus é todo misericórdia. Ele não tem pressa para a nossa evolução. Enquanto nós estávamos fazendo a nossa oração, né, das 7 horas pelos pacientes da Covid, né, o pessoal que estava comigo na prece, a gente estudava sobre a presença de Deus, sobre a visão de Deus. E aí, determinado momento, Kardec pergunta lá na Gênese para os espíritos se todos podem ver Deus depois que desencarnam. E os espíritos vão responder a ele, claro que não. Aí fala, mas por quê? Porque para ver Deus, nós temos que ter a visão certa para ver Deus. O que é a visão certa para ver Deus? A visão certa para ver Deus é uma visão de um ser humano que se depurou nas lutas ao longo dessas reencarnações. Porque se o Pai permite que nós reencarnemos vez após vez e nos depuremos vez após vez, é porque nós estamos indo rumo a essa possibilidade de um dia estarmos face a face com Deus, de podermos enxergar o Pai. Tá certo? Por quê? E aí, quando na Gênese nós estávamos estudando, inclusive, fala que a nossa visão, vamos supor, até foi muito interessante que coincidiu, ele traz um exemplo da peste. A gente consegue ver o efeito da peste, mas a gente não consegue ver o vírus. Alguém de vocês aí já viu cara a cara o coronavírus? Na televisão, nas reportagens? A gente vê uma bolinha, parece uma mamona, né? Cheia de pontinha, mas ninguém em sã consciência olhando, vou ver o vírus agora, não vê. A gente vê o quê? A gente vê o efeito do vírus. Porque a nossa visão, ela ainda não está pronta para ver aquilo que nós não podemos alcançar. E Deus tem essa particularidade. Porque para ver Deus, nós temos que estar muito depurados. Então, cito o exemplo, mais uma vez, que eu citei ali, da visão do Pai, que quando o André Luiz desencarna, né, e fica lá 7, 8 anos no umbral, o que acontece com o André Luiz? A mãe dele está lá o tempo todo, durante esse período todo. E ela é um espírito de luz. E ele não via a mãe dele. Ele só viu a mãe dele quando ele fez aquela prece desesperada, cheia de confiança e fé, e conseguiu ser resgatado. E aí a gente fica imaginando, poxa vida, mas Deus, com essa misericórdia infinita, não pode ser visto? Não pode, exatamente por isso, porque nós não temos a capacidade ainda de perceber Deus, mas Ele está conosco. Durante o tempo todo que nós não estamos olhando para Ele, assim como a humanidade filho pródigo, né? Aquela que sai e vai dissipar os bens todos,
gastar com meretrizes, não é verdade? O pai ficou esperando o tempo todo. O pai ficou esperando o tempo todo. Pelo relato da história, quando o pai vê o filho chegar, o pai fica tão feliz, tão imensamente feliz, que ele manda fazer o quê? Uma festa. Matar o novilho mais gordo, né? Que no caso, assim, no tempo de Jesus, eles, quando tinham que fazer um baita de uma comemoração, eles matavam o bicho mais bonito, mais gordo que tinha e vamos fazer um churrascão. Tá certo? Vamos comemorar, porque o filho estava perdido. Então, mesmo que o filho estivesse longe, dissipando seus bens, comendo com os porcos, o pai estava presente ao lado dele o tempo todo, mesmo que ele não estivesse vendo o pai, porque ele estava dissipando os bens lá no mundo. Tá certo? Então, vamos prosseguir aqui no estudo. Que interessante essa parte da humanidade, que Deus nunca abandona. O Pai Celestial não é o Pai da carne e do sangue, pois, como disse o apóstolo, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. A carne e o sangue são corruptíveis. Só o Espírito é incorruptível. Só o Espírito permanece eternamente. O Pai Celestial é Espírito, é Deus de verdade, Deus vivo. Por isso, seus filhos também são espíritos que permanecem na imortalidade. Então vamos parar isso, gente. Vamos parar para a gente refletir. Que o Pai não é matéria. E os filhos também não são filhos da matéria. Temporariamente, nós assumimos condição de matéria. Entramos no corpo de carne, vivemos a nossa experiência, aprendemos tudo que nós temos que aprender e evoluímos. A Alessandra diz que compreender cada um dos filhos tinha um grau de consciência e de que um precisava passar provas mais duras para melhorar. É o nosso caso, mas a prova mais dura não é porque Deus gosta mais de um do que de outro. É porque um erra mais do que o outro. E quando Jesus disse, é necessário que se pague até o último ceitil, é porque quanto mais dívida a gente tem, mais dívida a gente tem que pagar, porque não fica para depois as dívidas, compreendem? E no caso, por exemplo, desses dois filhos que representam a humanidade, nós temos a parte que erra muito e a parte que erra muito também, porque o outro filho trabalhava muito, mas também errou muito. Nós vamos ver no final do estudo aqui que o filho que se achou no direito também errou muito. Tá certo? Enfim, mas nós não podemos esquecer que errando ou acertando, o Pai está sempre presente. Nós não vemos Deus, porque nós estamos lá ainda comendo com os porcos. Nós estamos ainda na nossa condição baixa. Nós estamos ainda com o André Luiz, achando que estava tudo certo. Mas a percepção de Deus é uma percepção diferente. Você tem que estar melhor. Então, vamos continuar aqui. O Pai Celestial é Espírito, é Deus de verdade, Deus vivo. Por isso, seus filhos também são espíritos que permanecem na imortalidade. A luz, a verdade, o amor não foram criados para os corpos, mas sim para as almas. Então vamos refletir. Luz, verdade, amor não foram criados para os corpos, mas sim para as almas. Então, quando eu estou no corpo físico, muitas vezes eu não consigo perceber essa luz. Porque a matéria dissipa a luz. Dissipa como? Agora, por exemplo, estamos todíssimos confinados. É, né, Grazi? Mas a gente vai dar um jeito de pagar essas dívidas aí, viu? Que a Grazi diz, o problema é que já chegamos aqui com dívida, ainda arrumamos mais. Mas nós estamos num momento agora, gente, que está na hora da gente começar a refletir para enxergar essas dívidas. Porque no momento da transição planetária, que nós estamos vivendo, é o momento da gente refletir sobre as nossas dívidas, sobre as nossas faltas. Por quê? Se Deus nos coloca dentro de casa,
Porque o máximo que a gente consegue fazer é dar um pulo no supermercado, né? Eu tô assim, 30, 40 dias já quase, né? Dentro de casa. Ei, Beth. 30, 40 dias dentro de casa. É para refletir, não é, gente? O que eu errei que tá me fazendo agora, puxando a minha orelha para refletir aonde que eu vou acertar? Nessa minha última oportunidade, né? Última que a gente está tendo agora, gente, na prova e expiação. Porque a prova e expiação, esse planeta próprio para pagar pela dor, tá acabando. Não vai ter mais. Nós vamos estar num planeta agora, esse que a gente vai entrar, que vai assim, vai ter uma provinha ou outra para aprendizado, tá certo? Mas a prova e expiação de verdade é para esse planeta que nós estamos deixando ele para trás, porque a regeneração, ela não vai ter pessoas para nos ferirem, porque as pessoas que ferem não vão poder estar nesse planeta mais. As pessoas que ferem, elas vão para o planeta da sintonia das pessoas que ferem, que é um mundo mais inferior à Terra agora, que vai passar para a regeneração. Então, certamente, esses espíritos, vai acontecer o quê? Mais ou menos como aconteceu conosco quando nós éramos, que uma grande parte de nós aqui hoje éramos habitantes de Capela. Para quem não sabe, Capela hoje é uma estrela já regenerada, né? E que nós, me parece que há uns 40 mil anos atrás, começamos a sair dela e vir ajudar na evolução do nosso planeta Terra. Reencarnando porque a gente aprendeu muito tecnicamente, tecnologicamente falando, mas a nossa parte moral era nada. Então, que é Deus, na sua misericórdia infinita, que permite que cada filho vá ter a sua parcela, né? Ele nos colocou numa condição de quê? De aprender num planeta que estava em evolução, no planeta primitivo, como era o planeta Terra. E hoje nós conseguimos, com muitas lutas, chegar aqui, mas muitos e muitos espíritos foram colocados conosco nesses últimos anos, nesses últimos 500 anos mais especificamente, para quê? Para aprender. E a gente percebe que nesses últimos tempos aqui, a gente teve muito espírito de caráter ruim na Terra. 6 milhões e meio de espíritos foram recolhidos das colunas inferiores e colocados aqui para aprender conosco e evoluírem. E muitos conseguiram dar um salto evolutivo e com certeza andaram melhorando. E até com possibilidade de participar da regeneração. Muitos não deram conta, vão ser devolvidos, tiveram a sua oportunidade pela misericórdia divina e não deram conta, né? Então, nessa questão aí de filhos pródigos, é isso, Deus dá chance para todos. Agora, aproveitar a chance, né? Vamos lá. Por isso que ele fala aqui que a luz, a verdade e o amor não foram criados para os corpos, mas sim para as almas, né? Aí fala, como poderia Deus criar um filho pródigo, a não ser para que ele, depois de passar pela experiência dura do mal que praticou, voltar para o seu Criador e, arrependido, propor o não mais ser perdulário, mas adaptar-se à vontade divina, a caminhar para os destinos felizes que lhe estão reservados? Conseguimos nos enxergar aqui? Conseguimos? Nosso casal bonitinho, hein, Fábio? E aí, o que acontece? Deus permitiu que nós, mesmo errados, reencarnássemos nessa última oportunidade nossa aqui, certo? E nós, com toda a nossa boa vontade, conseguimos muita coisa boa. Renata, depende das nossas escolhas, você está certíssima. Porque a minha escolha, às vezes eu tenho certeza que eu estou certa. Mas quem sabe se a minha escolha está equivocada? Às vezes,
Às vezes eu escolho, por exemplo, ir para o parque hoje, sem máscara. Ah, não, esse troço tá me dando falta de ar e eu quero dar minha corrida, vou lá no parque. E aí, alguém passou perto de mim, deu um espirro, mandou um vírus em mim. E eu não estava muito bem, porque eu estava muito estressado, muito desequilibrado. Tá bom? Cheguei em casa, comecei. Dali uma semana, tô começando a ficar fraco, tô começando a ficar mal. Entrei na fila dos que escolhem passar pela prova da doença, do coronavírus. Vocês ficam entendendo como é que faz isso? Toda hora eu vejo na televisão. Usa máscara. Não sai de casa. Fica em casa. Quem ama, usa máscara. Quem ama, fica em casa. Ah, não, mas eu acho que vou lá no salão. Meu cabelo tá muito feio. Ó, tudo branco aqui, olha. Ah, vou. Aí fui. Aí escolhi ir pro salão. Né? Eu tô falando com você, Renata, que as escolhas que a gente faz são aquelas que vão trazer as consequências que às vezes a gente não queria, né? Mas que talvez também fosse para ser. Porque, olha,